Shalom, igreja. Amém? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a liderança da igreja pelo convite. É uma honra estarmos aqui para partilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E eu sinto que é um pouco a continuidade daquilo que já começou a acontecer aqui. Problemas. Fomos muito abençoados pela palavra do missionário. Problemas em Angola, problemas na Escócia, problemas no Brasil. O nosso irmão Davi, com a sua palavra de testemunho, falou-nos de problemas. A realidade é que nós vivemos num mundo em que ele é, de forma natural, baseado em problemas. Por vezes, nós somos tentados, enquanto cristãos, a imaginar, ou até existe talvez uma tendência de olharmos para a vida cristã como sendo a vida sem problemas, mas a realidade é que não. Pelo contrário, por vezes, quando nós nos posicionamos enquanto cristãos para seguirmos a palavra de Deus, por vezes somos expostos a outros problemas que a maioria das pessoas não tem. Porque nós temos que resistir à tentação, temos que resistir ao diabo, temos que abdicar-nos de uma série de coisas. E então, se olharmos na perspectiva do problema, a psicologia vai definir o problema como uma discrepância entre o estado atual e o desejado. E cada um de nós tem estado constantemente exposto a essa situação. Eu tenho um estado atual e é um estado desejável, mas dificilmente nós conseguimos estar com fluxo contínuo no estado desejável. Porque há uma interrupção e essa interrupção caracteriza problema. É a saúde que está em funcionamento e de repente nós recebemos um diagnóstico que interrompe o funcionamento normal do nosso corpo e nós caracterizamos problema. É em casa um relacionamento que deveria fluir de maneira harmoniosa, mas por algum impasse nós temos um embate no casal ou entre pai e filho e caracteriza problema. São nações que desenvolvem planos de desenvolvimento, mas depois, por uma série de variáveis que são difíceis de controlar, caracteriza problema. Então, o problema é uma certeza e é uma garantia de que nós vamos viver enquanto estivermos aqui na Terra. A forma como nós, cristãos, encaramos o problema é o que vai nos diferenciar da maioria das pessoas. Portanto, e há uma coisa que acontece quando nós encaramos o problema, é que o problema expõe a nossa limitação. O problema, muitas das vezes, ele nos revela que por mais que nós possamos ser fortes, por mais que nós possamos ser sábios, mas o problema expõe a nossa limitação. O problema expõe-nos que, enfim, um jovem, às vezes, com idade de vigor ainda, de repente, num acidente, uma interrupção inesperada, uma situação inesperada, coloca-nos perante limitações que nós, por vezes uma doença, uma célula, um organismo tão incipiente, uma coisa tão pequena, e olha para nós, olha para a nossa estrutura, e algo tão pequeno, por vezes, um mosquito, uma malária, é suficiente para causar um problema grande. Então, nós somos limitados na forma como nós lidamos e gerimos o problema. Porém, enquanto cristãos, temos mecanismos e ferramentas para gerir essa situação. E João 16 diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Como olhar para paz e problema? Problema é a ausência de paz. Mas em que momento é que nós temos paz? Nós
enquanto cristãos, estamos constantemente aqui, nesta igreja, né? Olhamos para o irmão e falamos Shalom. Shalom, do hebraico, significa paz. Mas enquanto que no português nós questionamos, está tudo bem? A abordagem no Shalom ela é diferente porque ela não questiona, ela afirma, ela declara. Shalom, eu declaro a paz sobre a tua vida. No português nós questionamos se está tudo bem e se nós tivermos atenção durante o dia, enfim, no nosso cotidiano, nós questionamos a quem está do lado, está tudo bem? E de forma automática a resposta, na maioria das vezes, é está tudo bem. Mas por vezes, se calhar, temos que olhar nos olhos dos irmãos e perguntar se está de facto tudo bem. Porque é um irmão David que está aqui à frente a tocar e está com um diagnóstico que lhe deixa com a bandeira no sinal vermelho, mas que nós perguntamos, irmão, está tudo bem? Ele diz, está tudo bem. E é um irmão que se calhar tem um filho ou um pastor que vem aqui à frente e que teve um incêndio em casa, como nós ouvimos no prédio recentemente. Então a realidade é que quando nós perguntamos aos nossos irmãos, está tudo bem? Na verdade, nem tudo está bem. Lá no fundo, no nosso interior, existem alguns temas que precisam ser resolvidos. Então, se formos para o hebraico, existe o shalom e existe o shalem. O shalem é uma condição que precede o shalom. Ele quer dizer completude. E uma forma mais simples de explicar aos irmãos é se nós estivermos a montar um puzzle, se estiver a faltar peças para concluir o puzzle, que é o shalem, em que eu tenho que montar as peças, elas têm que estar em equilíbrio. Enquanto eu não montar o puzzle, eu não atinjo o shalem. Mas assim que eu concluir a montagem do puzzle, eu sinto paz, gozo, e aí eu alcanço o shalom. Agora está tudo bem. Mas como atingir essa fase de conseguir montar todas as peças para que tudo de facto fique bem? E é um pouco à volta disso que nós vamos refletir. Eu convido a abrir a tua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis 4. Segunda Reis, capítulo 4, verso 8. Talvez algumas pessoas já terão ouvido falar dessa história de uma mulher que encontrou-se com o profeta Eliseu na cidade de Sunem. 2 Reis, capítulo 4. Diz assim: um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que este homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Algumas versões dizem, tenho observado que este homem é um homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia Eliseu voltou a Sunem, subiu ao seu quarto para descansar e ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona de casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunta o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército, se tratando de uma mulher rica, poderosa. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui, estou bem no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que eu posso fazer por ela?
E ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga que ela venha aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para o encontro do pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leva o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia e então ele morreu. Aí ela carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: manda o empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: por que tu vais falar com o profeta hoje? Não é sábado, não é dia de festa da lua nova? E ela diz: não faz mal. Em outras palavras, está tudo bem. Aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi ao Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu viu ela se aproximando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem a caminho. Corra até ela e pergunta se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela ajoelhou-se diante dele, abraçou os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas ele disse: não faça isso. Você não vê que ela está muito aflita? E o Senhor não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não pedi que me enganasse. Não pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse: apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar, e se alguém cumprimentá-lo, não perca tempo a responder. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. E Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino, porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta, orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se, andou mais um pouco para um lado e para o outro no quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mãe entrou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu, encostou o rosto no chão e pegou o filho. Amém? Uma história envolta num grande problema. Uma mulher rica, porém anônima. Ninguém conhece o nome dessa mulher. Quando nós olhamos no livro de 2 Reis um pouco para trás, nós vemos Eliseu numa situação semelhante com uma mulher pobre. Também enfrentar um desafio em que Eliseu intervém e enche as vasilhas para que os seus filhos não fossem colocados como escravos. Então nós vemos aqui uma perspectiva de que Deus age independente da nossa condição social. Ele é um Deus do pobre, Ele é um Deus de ricos. E por vezes nós podemos ter a tendência de fazer alguma acepção de pessoas, mas Deus não olha dessa forma. Deus quer olhar o interior, independentemente daquilo que são as nossas posses, mas Ele é um Deus que age sobre os pobres e sobre aqueles que têm mais recursos.
Mas conforme eu dizia, o interessante a observar aqui é que esta mulher, ela está no anonimato e ela observa o profeta nas suas caminhadas. Ou seja, é uma mulher que é próspera, mas apesar das condições que tem, ela é observadora. Ela está a observar os movimentos que acontecem à sua volta e ela enxerga e diz: este é um homem de Deus. Mas o que ela faz aqui é conversar com seu marido e dizer: eu observo que ele é um homem de Deus e nós devemos preparar um lugar para ele ficar. Sendo um homem de Deus que representa a presença de Deus, ela não queria que a presença de Deus apenas passasse por ela. Ela queria criar espaço para que a presença permanecesse ali com ela. Então, manda construir um quarto com condições para que o profeta passe a pernoitar. E ela tem agora um relacionamento mais frequente com o homem de Deus. O que acontece no desenrolar da história é que nós percebemos que Geazi também observava a mulher. Ou seja, não era ela apenas que observava o que eles faziam, mas ela estava também a ser observada. E para o contexto social daquela altura, uma mulher que não tivesse filhos não era uma mulher completa. Era uma mulher que era sujeita a uma avaliação menos positiva da sociedade. Porque os filhos representavam a continuidade da família, os filhos representavam o vigor da mulher, os filhos representavam a continuidade dos negócios, portanto, a sucessão do nome da família. Então, ter filhos naquele contexto era um elemento estruturante e fundamental sobre a completude de uma família. Mas nós vemos uma mulher que ela, quando lhe é questionado: tu precisas de alguma coisa? O que ela tem é um aspecto que nós chamamos de contentamento. Diz: não, eu estou bem, eu vivo bem entre o meu povo. Tá, mas nesse contexto que aqui estamos de incertezas, e se nós formos estudar um pouco mais, nós vamos perceber que naquela região havia alguma instabilidade política, eram promovidos reis, eram destituídos reis, e o profeta pergunta: mas e alguma influência para que tu pudesses talvez ter alguma segurança perante o rei ou perante o chefe do exército? Era importante talvez para aquele contexto. Ela diz: não, eu estou bem, vivo em paz e tenho shalom com o meu povo. Conforme dizíamos, ela poderia estar perante uma crise existencial que afetava o seu status social, a sua segurança econômica e até a identidade da mulher. Mas mesmo assim nós vemos uma mulher que reage com contentamento e diz: está tudo bem. O que nós vemos na continuidade dessa palavra é que ela cria, através da sua atitude, uma atmosfera ou ambiente para que a bênção vá ao encontro dela. Não é que ela tivesse pedido, porque ela não colocou uma condição para abençoar o homem de Deus, mas a realidade é que a generosidade no coração dela atrai a bênção. E então nós corremos esse risco de que a generosidade no nosso coração tem o risco positivo de atrair bênção para nós. Como é que está o nosso coração? Um coração generoso, um coração que está mais disposto a dar, um coração que está mais disposto a abençoar, sem, no entanto, esperar algo em troca. E aqui esta mulher, mesmo sem ela declarar, ela recebe shalom. Ela também recebeu shalom, porque ao receber um filho, lembre-se do que eu disse há pouco, o shalom
é a completude, então são várias peças em harmonia para nos sentirmos preenchidos e completos, mas a realidade é que no contexto em que nós estamos a ler, ela não está completa. E então ela recebe Shalom. E a história continua, e o que nós vemos então é uma profecia sendo projetada sobre ela de que ela teria um filho. Ela desacredita, mas a realidade é que a profecia acontece. E eu posso imaginar que ela agora está a desfrutar de um momento de comunhão em família, até que de repente aquela paz, aquela tranquilidade, aquele gozo é interrompido e gera um problema. Enfrenta um problema, talvez dos maiores que um pai pode alguma vez enfrentar, é ter um filho doente e chegar à morte. E essa mulher, de forma muito calma, ela leva essa criança para onde? Para o quarto onde a bênção foi originada. Ela diz, vou levar para o lugar onde a bênção foi originada. Ela deita a criança sobre a cama do profeta, fecha a porta, desce, vai ter com o marido e diz ao marido, eu preciso sair. O marido diz, mas mulher, isto é diferente daquilo que é a tua rotina. Por que é que tu precisas sair agora nessas circunstâncias? Precisas ir ter com um profeta? Está tudo bem? E ela diz, Shalom. Está tudo bem. Mas como? A palavra Shalom, quando nós vamos olhar, ela não necessariamente quer dizer ausência de conflitos, ausência de paz. Nós estamos aqui agora perante uma situação em que o Shalom, ele pode ser situacional, em função de circunstâncias, ou ele pode ser relacionamental, ou seja, de relacionamento. E aqui o que nós vemos é, eu posso reagir dizendo que Shalom, que está tudo bem, porque as circunstâncias que eu enfrento, aquilo que acontece no meu corpo físico, eu reajo dizendo que está tudo bem, mas o Shalom que Deus nos quer promover é um Shalom de relacionamento com Ele, em que nós encontramos nele a verdadeira paz. E então, conforme Paulo disse lá nos Romanos, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Então, pese embora as nossas leves e momentâneas tribulações produzam para nós algum tipo de sofrimento, eu não atento para aquilo que eu vejo, mas eu atento para aquilo que foi a promessa de Deus. Então o Shalom que nós identificamos aqui é que ela não necessariamente ela está apoiada na circunstância, mas ela está apoiada no relacionamento. No Deus que deu a promessa, o Deus que fez com que o milagre acontecesse na vida dela. Portanto, ela não está a negar o problema. Ela apenas não consegue expressar fisicamente, no seu emocional, e reagir ao problema, porque ela está a atuar numa outra dimensão, que não é aquela do problema que ela está a ver. Romanos 8:18, porque tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se comparam à glória que vai ser revelada. Então nós enfrentamos essas aflições porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. E Jesus deixou isso bem claro. No mundo tereis aflições. É facto, não vamos conseguir, é uma verdade incontornável. Mas o que Ele promete é, tende bom ânimo. Por quê? Em mim vocês vão ter paz, porque eu venci o mundo. Então se vocês estiverem projetados em mim, as aflições do mundo, elas são passageiras. E então essa mulher continua a sua jornada agora em direção ao profeta.
ela tem que fazer esse percurso, ela está com pressa. Mas observem uma coisa, o profeta, ela chega até a região onde o profeta está no monte, a orar. E ele vê, eu posso olhar do ponto de vista da perspectiva, que ele está num ponto mais alto, e logo ele consegue ver quem vem de baixo, e então ele diz assim, avança, porque alguma coisa se passa aí. Porque ele poderia ter esperado, mas ele diz, avance, alguma coisa se passa. E alguma coisa se passa, o profeta pergunta não apenas por ela, ou seja, a mensagem que ele manda é não apenas para saber se ela está bem, mas pergunta como é que estão as outras variáveis da tua vida. Está tudo completo? Tem de facto shalom? Como é que está o filho? Como é que está o marido? Ou seja, ele poderia ter perguntado apenas como é que tu estás, mas ele pergunta em diferentes perspectivas. Como é que tu estás? Como é que está o teu filho? Como é que está o teu marido? E ela responde, Shalom. E Geazi não percebe nada. Agora observa, fica mais fácil para Geazi descer o monte do que ela subir. Ela prefere continuar a jornada no processo de subida, que é muito mais difícil do que simplesmente apresentar qualquer situação a Geazi. E então quando ela chega perante o profeta, imagino que muito angustiada, ela simplesmente chora aos pés do mestre. Eu posso imaginar a angústia dessa mulher de não conseguir expor a dimensão do problema que ela estava a viver, que se assemelha àquilo que aconteceu em Mateus 26, quando Jesus disse, a tristeza que eu estou a sentir é tão grande que é capaz de me matar. Um pouco antes de enfrentar a situação do Getsemane, Jesus disse, é uma tristeza tão grande que eu não sei. Ou seja, é como se Jesus nem sequer fosse chegar à cruz, porque ele morreria antes pela tristeza do coração. E essa mulher está numa condição, aos pés do mestre, que muito triste, até que ela exclama, mas eu pedi alguma coisa, eu estava bem, eu tinha paz, eu tinha shalom, por que eu agora preciso ser exposta a este sofrimento? E então ele orienta uma intervenção do seu servo para que possa seguir adiante, e ela diz, não, eu não vim até aqui para ser abençoada por um intermediário, eu vim até aqui porque eu vim buscar na fonte, porque foi você que prometeu através da palavra de Deus, então eu não vou nem sequer falar com teu servo, porque este meu problema não é um problema para intermediários, é um problema em que eu preciso atuar direto na fonte. E o profeta percebe, porque passa um tempo atrás, Eliseu ele é servo de Elias, né? E ele teve uma situação semelhante em que Elias dizia, deixa-me ir resolver algumas coisas. Ele diz, não, eu não te largo. Eu não te largo porque no momento em que tu fores elevado para os céus, eu quero ser abençoado, portanto, eu não te largo por nada. Então, Eliseu sabia muito bem o que aquela mulher estava a dizer, de que eu não saio daqui se não for por ti, se não for contigo. Ele sabia qual era o princípio que estava a ser praticado ali. E então ele disse, ok, vamos. Geazi vai na frente e faz a intervenção orientada pelo mestre, mas nada acontece. E Geazi faz o caminho de volta e diz, não deu certo, mestre. Eles continuam a viagem e eu me ponho a pensar com Geazi que, bom, a Bíblia não fala muito sobre isso, mas parece que ele chegou, fez a operação conforme foi orientada, não funcionou, deu meia volta e saiu servo do mestre, não sabia que tinha outros procedimentos, o recurso da oração e outros recursos. Não, ele foi cumprir um protocolo. Geazi vai como se estivesse a cumprir. Até que o mestre chega e
vai para o quarto sozinho. Essa mulher fica para trás e nós vemos então ele a fazer primeiramente uma oração. E eu imagino que deve ter dito: Deus, eu cumpri apenas aquilo que o Senhor me orientou para transmitir a essa mulher. Portanto, esse problema nem é meu. Esse problema é teu. Então foi como o irmão David que estava aqui. Nos 10%, esses 10% não são meus. É o teu espaço de intervenção, o teu canal de intervenção. Não precisas, Deus não precisa agir nos 90%, não precisa agir nos 99%. Ele age onde Ele quiser, como Ele quiser, porque Ele é o dono da vida. E então, se os médicos disserem que não há mais cura, não há mais volta, Ele vai lá e baralha a ciência. Diz: vocês são limitados na gestão do problema. A vossa capacidade de gerir problema não está nem de longe, nem de perto, próximo daquilo que eu posso fazer. Então, os homens vão falhar. No diagnóstico do teu problema, os homens vão falhar. O diagnóstico pode estar escrito, pode estar carimbado, pode estar selado, mas o dono da vida é quem assina a tua sentença, né? E é Ele que diz o que vai acontecer. E pese embora nós estejamos a viver nessa nossa realidade, momentos de tribulação, de luta, de choro, de dor, o que Jesus nos diz é: isso vai passar. E nós vamos atingir e vamos alcançar o verdadeiro Shalom. O verdadeiro Shalom, na sua completude, nós não vamos conseguir viver aqui. Nós não temos condições, a terra não nos dá condições, a humanidade, a carne não nos dá condições de vivermos na completude Shalom. Mas quando tu viras para o irmão, quando eu viro para o Mário e digo Shalom, eu estou a declarar: Mário, mantém-te firme, fica firme, porque nós vamos chegar lá, onde nós vamos viver Shalom, na plenitude da palavra Shalom. Aqui nós estamos apenas no exercício da caminhada para chegar até lá. E então é feita essa oração e a criança é ressuscitada. Mais uma vez ela primeiro se prostra aos pés do profeta para adorar e agradecer ao dono da promessa. Então, meus irmãos, eu não sei qual é a promessa que Deus tem para ti. Alguns de vocês talvez nem saibam qual é a promessa que Deus tem para ti. Assim como essa mulher que achava que estava tudo bem, que não precisava de nada, talvez existam algumas coisas lá no íntimo, no fundo do teu coração, que caracterizam um desejo, ou então dos planos de Deus que ainda não foram devidamente revelados para ti, que tu não entendeste na profundidade qual é o plano de Deus para a tua vida, e então vivemos assim um pouco errantes, perdidos, sem saber ao certo. Então, buscando conhecer qual é o propósito e a vontade de Deus, as promessas de Deus para nossas vidas, nós vamos viver uma vida que nos permite desafiar a Deus. Dizer: Senhor, não fui eu que pedi isso. Isso é a tua palavra. Isso é a tua promessa. Eu simplesmente reclamo aquilo que está declarado para mim. E aí Deus se lembra das promessas que fez e age em nosso favor. Então, lá em Jeremias diz, não é? Pois eu bem sei os planos que tenho projetados para vós, planos de Shalom, planos de bem, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa é a promessa de Deus. Os planos de Deus estão montados. Agora nós precisamos buscar, precisamos entender. Mas o que essa palavra nos diz é para nos dar um futuro.
e esperança. O nosso futuro esperança, irmãos, não está aqui. O nosso futuro esperança não se limita dentro daquilo que nós vivemos hoje. Amém? Então aí no lugar onde você está, baixa a tua cabeça. Quando Jesus voltar, nós vamos experimentar a plenitude daquilo que a sunamita viveu aqui na terra, em miniatura. O apóstolo João descreve que, em Apocalipse 21, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela retira os bloqueios que caracterizam o problema. A morte de Jesus na cruz do Calvário assegura a continuidade do fluxo para nós atingirmos a plenitude de Shalom. O Shalom que nós vamos experimentar não vai ser aqui na terra, e nós precisamos entender isso. Nós vamos continuar a declarar para a vida dos nossos irmãos o Shalom, o fica bem, mas tendo a certeza de que vamos experimentar provações, problemas, enquanto estivermos aqui na terra. Mas na certeza de que um dia o dono da promessa virá e a promessa final vai se cumprir. E aí ele dirá que realmente está consumado. Nós não vamos ter mais choro, mais dor. Os bloqueios e interrupções que caracterizam problemas para nós hoje, eles deixarão de ser verdade. Os nossos corpos serão glorificados, nós vamos vencer a morte, assim como o menino da sunamita. A criação vai ser restaurada e nada mais vai estar quebrado, nada mais vai estar incompleto. Tudo estará perfeito, tudo estará pleno, tudo estará preenchido. Os nossos corações vão estar preenchidos de gozo, de alegria, de satisfação, e não será mais temporário. Então, nesse minuto de silêncio aí, no teu lugar, analisa quais são os temas que hoje representam bloqueios. Quais são os temas que hoje te tiram a paz? E fala com Deus: Senhor, eu não quero reagir no físico apenas, com ansiedade, com raiva, com dor. Ajuda-me, Senhor, a reagir no Shalom supremo, no Shalom em que eu experimento a paz de espírito que vem do Senhor, e que essa paz ela não declina, ou seja, ela não nega a existência da dor, mas ela busca refúgio no dono da promessa. Ela busca refúgio no quarto, no secreto, aonde a promessa foi gerada. E que o Senhor possa agir em nosso favor aí. Nós não precisaremos mais dizer tudo vai bem. Pela fé, com o coração doendo, nós vamos dizer está tudo perfeito quando atingirmos o novo Shalom. A paz deixará de ser um refúgio no meio da guerra para ser a única realidade que nós vamos conhecer. Uma paz plena, profunda na presença de Deus. Então, Senhor, até que isso aconteça, até que o Senhor venha, ajuda-nos a viver o Shalom aqui na terra e não nos desampares, Pai. Nós assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quem foi abençoado por essa mensagem, precisamos do Shalom, amém? A paz que o mundo não dá. Fecha os teus olhos e agradece ao Senhor. Pai, obrigado.
Queremos esta paz, Senhor, sendo revelada em nosso coração. Esse shalom sobrenatural, Senhor. Shalom que não se fundamenta sobre as circunstâncias, mas um shalom que é fundamentado em um relacionamento contigo. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra, esta semente